branding, como fortalecer a marca e como deixar uma marca de valor e trazer uma boa impressão para os novos clientes. Então, assim, a princípio, né, vamos conversar um pouquinho, né, vocês entenderem alguns princípios, né, do marketing, né, alguns termos um pouco técnicos, né, em inglês, né, o que é branding? Branding, basicamente, é o fortalecimento da sua marca. Por exemplo, assim, o que compõe a sua marca, quais são os princípios da sua marca. Então, basicamente, isso é branding, né? O que seria um rebranding? Seria basicamente assim, às vezes quando você estrutura a sua marca de uma forma meio equivocada ou um pouco errado, a gente tem essa questão de fazer um rebrand, né, da empresa, né, de trazer novas identidades, de trazer uma nova versão, né, de atingir um novo público ou de atingir com mais impacto um público, né. Então, a princípio, basicamente, hoje nós vamos falar sobre isso, né, como você transformar uma marca em uma marca foda. Então, esse seria basicamente o que a gente vai falar. Então, assim, basicamente, vamos entender alguns princípios. Olha, o branding ele pode ser muito bem estruturado e assim, vamos começar com uma empresa de pequeno, médio porte. Ela começa hoje, né? Vamos dizer que seja uma empresa de uma concessionária, por exemplo, uma concessionária. Hoje, o que ela vai fazer? Ela vai estruturar, né, uma identidade visual, ela vai estruturar uma tipografia, ela vai estruturar toda uma identidade para o seu marketing, né? Isso a gente chama de brand book, né? Seria basicamente um livro onde você vai colocar todas as suas diretrizes, suas normas, que vai constituir futuramente o seu marketing, né? Tanto em questão assim, padrões de postagens, padrões de redes sociais, padrão para o site, um padrão no caso para camiseta, uniforme, tudo isso é constituído num brand book, né? E futuramente a gente percebe que isso tem uma total relevância, né? O que muita empresa acaba tendo uma gafe, né? Cometendo algumas gafes, né? É a questão de você começar um exemplo a estruturar o marketing a princípio, né, pelo que você acredita ser o seu público-alvo, né, e com o tempo você vai vendo que não está muito efetivo, né, e você vê que vai transformando. Isso sim é coerente. Porém, se você for ver depois uma linha do tempo, né, você você consegue perceber, né, que no decorrer de alguns anos, né, quem você era, o público que você atuava, para quem você é, o público que você atua hoje, são totalmente diferentes. Isso é válido, porém eu vejo que também tem muito problema, sabe? Hoje eu vejo que o marketing no Brasil, ele tem grandes erros estruturais, né? E outra coisa, eu vejo também que existe muita criatividade, né? Hoje o Brasil é um dos grandes produtores de marketing em massa no mundo, né? Então, alguns conceitos, né, algumas percepções que eu vejo, né, o brasileiro tem muita criatividade, tem esse senso de empreendedorismo, né, que isso é fantástico, né? Mas se a gente fizer as coisas um pouquinho mais organizadas, eu vejo que a gente consegue ter uma performance muito melhor, atingir ganhos muito melhores e muito mais rápidos, né? Por exemplo, a própria The Voice Optimize hoje, né, ela está passando por uma reestruturação na questão do marketing, né, estruturando novamente todo um brand book, né, para futuramente lançar um site, estruturar melhor a questão das redes sociais, né? Porque assim, quando a gente fala em rede social, né, rede social é nada mais do que um canal de visibilidade e um canal de venda. Porém, se não for atrativo, se não for usual, ele mais desmerece o seu trabalho do que favorece, né? Ainda mais assim, quem mexe no nicho mais sofisticado, mais elitizado, você consegue ver que é bastante prejudicial se a pessoa não usa as ferramentas de forma adequada, né? Eu vejo assim que você hoje com um simples celular consegue fazer conteúdos incríveis, né? Mas daí o que a gente pensa? Pô, beleza, mas as redes sociais vai me trazer dinheiro? E assim, para sendo bem categoricamente, eu costumo dizer que depende. A minha empresa, a The Voice Optimize, o que ela faz? Ela fornece as ferramentas para que o empreendedor, né, para que o empresário, ele consiga aumentar os seus ganhos. Mas não é só você fazendo alguns vídeos, você fazendo algumas postagens, tendo um site que você vai vender. Não, não é. Você vai. Primeiro, a gente precisa de uma estruturação. A partir que a gente tem todas as ferramentas alinhadas, a gente pode começar a escalar. Então, assim, não é tão simples quanto parece, mas também não é tão complicado quanto pode ser. Eu vejo que a gente pode, assim, seguir numa linha cronológica, né,
da questão de como você fomenta um brand, né, de como você constitui, né, uma marca forte, uma marca foda, digamos assim, são alguns processos, né? Primeiro, eu acho assim, o processo primordial seria um brand book, né? Como eu já havia mencionado para vocês, o brand book ele basicamente é um livro onde vai ter todas as normas e diretrizes da sua empresa, né? Então assim, esse é o ponto de partida. A partir do momento que você constitui um brand book, você passa para outro princípio, né? O princípio daí de você colocar em massa, né, algumas plataformas, algumas formas de visibilidade, né? Primeiro, o segundo momento, totalmente, é visibilidade e não é necessariamente venda, porque assim, eu vejo que às vezes muitas empresas têm uma grande gafe, né? Que elas usam bastante o outbound marketing, né? Que basicamente seria uma venda direta, uma venda agressiva, né? E isso, na verdade, não vai se resultar em tanto lucro, se resultar efetivamente em tanta verba, no caso, em tanta compra do cliente, não vai ser efetivado. Por quê? Porque assim, hoje, né, o mundo ele está muito rápido, né? As postagens, as redes sociais, o marketing em si ele é muito rápido. Então assim, se você fizer uma venda direta, né, algo que não performa-se tão bem em vários nichos, né, em vários segmentos no mercado, você só vai perder dinheiro. Então, só que às vezes você ficar naquela pegada de só querer fazer entretenimento, você também não vai gerar valor. Você também não vai, você vai gerar valor, porém você não vai gerar venda. Então a gente tem que ter essa nuance, ter esse feeling da gente saber utilizar as ferramentas e os termos da forma certa. Usar o inbound, né, você gerar valor para posteriormente vender, eu acho que ele é extremamente usual, ele é extremamente necessário, né? Porém, ele tem que saber ser bem construído, né? Porque não é basicamente só entretenimento, né? Porque assim, uma produção de conteúdo, né? Ou as ferramentas de site e qualquer coisa que você for querer constituir um inbound, né? Você vai gastar tempo, você vai gastar dinheiro, você vai investir. Então, assim, você entende que você está fazendo investimento e você não quer que esse investimento ele saia de graça, que você tenha um prejuízo, né? Então, assim, eu vejo que o inbound, o que ele vai constituir assim para ele ser efetivo? Nesse primeiro momento é entretenimento. Pensa assim na boca do funil, né? Então assim, a primeira parte do funil é adquirir a maior parte, né? E você vai lapidando e vai peneirando até que você chega no seu cliente alvo, naquele cliente que é potencial e que vai adquirir o seu serviço ou o seu produto. A partir do momento que a gente entende que é uma boca de funil e o embalde ele tem que ser construído, ele tem que ser constituído nesse segmento também, né? No primeiro momento é puramente entretenimento, né? Com fins de aumentar os engajamentos, né? Com fins de aumentar as performances metrificadas em questão social. E depois, no segundo momento, é a questão de você gerar venda, né? Daí vem por exemplo, daí vem algum balão no nas redes sociais, algum balãozinho de compra, né, ir direto para o site, um link na bio, ou até uma landing page, né, para direto contato WhatsApp, ou um e-commerce para que você efetive uma compra. Então, assim, as grandes empresas, elas já trabalham nessa logística, né? Por exemplo, você vê como a Nike, né? A Nike, ela gera valor, né? O exemplo que ela é a grande indústria hoje, né, sobre vestuário de roupa esportiva, né, de materiais esportivos, né? Então, como é que ela gera valor? Ela gera valor patrocinando os atletas, ela gera valor patrocinando os esportes, grandes esportes. Então, a partir desse princípio, ela consegue vender e ela consegue capitalizar, né, grandes frutos. Então, depois, né, que a gente consegue efetivar um segundo passo, né, que é a questão de você entender, né, sobre inbound e outbound, né, de como você vai estruturar, né, a sua primeira a percepção de visibilidade, a gente traz para o segundo ponto, né? O terceiro ponto, no caso, que o terceiro ponto, na minha opinião, ele é muito crucial, que ele é você estruturar um seu produto, um segmento que você vai atuar, é você estruturar muito bem assim para quem você vai atingir e qual é o objetivo, né? Estruturar, por exemplo, alguns arquétipos, estruturar
o contexto da sua venda, estruturar uma linguagem direta, uma linguagem pouco sofisticada, é você estruturar a sua persona, né? O que que você estruturar uma marca com base no seu cliente. A gente entende, né? A gente vê que grandes empresas elas colocam como um dos cadeirantes nas suas reuniões é o próprio cliente, né? Os próprios CEOs, né? Das grandes multinacionais colocam o cliente como um CEO muito importante, né? Que tem total relevância no segmento. Né? O que eu costumo dizer assim, cliente não tem total autoridade, mas o cliente ele faz a diferença, né? A partir do momento que você entende o seu cliente, você entende maneiras de manipulá-lo e maneiras de adquirir uma boa performance, adquirir bons serviços, né? Por exemplo, eu posso até usar o exemplo, né, da The Voice Optimize, né? Qual que é o público-alvo da The Voice Optimize, né? São micro e pequenos e médios empreendedores, né? Hoje você vê que tem uma deficiência muito grande, né, nesse segmento, né, de micro até o médio empreendedor, né, que as grandes empresas de marketing elas não atuam muito nesse segmento, né, por conta da rotatividade, né, por conta até do baixo investimento que uma microempresa, um pequeno empreendedor consegue aportar, né, no valor inicial e até as grandes deficiências que você percebe em um marketing, né, de uma microempresa. Porém, a quantidade, né, que você vê ao longo do tempo, né, de quantos microempreendedores surgem a cada ano e quantos quebram, né, você vai entender que vai existir uma rotatividade muito grande, mas ao mesmo tempo, né, é uma fonte de renda imparável, né, que vai ter toda hora, né. E tanto que eu estava conversando com o meu arquiteto de marketing, né, o Leonardo, que ele veio até aqui semana passada, né, e a gente estava elaborando, né, um brand book novo da nossa empresa, estávamos elaborando também a questão de um arquétipo, né, qual é o arquétipo da empresa, qual é a linguagem da empresa. Eu acho que isso é muito válido para a gente mencionar, né. Por exemplo, na minha percepção, para o meu público-alvo, eu vejo que o que o que o arquétipo da minha empresa, né, ela vai constituindo o sábio, né, aquele que escuta, aquele que ele tem as ideias, aquele que tem a solução, e do cuidadoso, aquele que vai cuidar, aquele que é uma linguagem mais simples, aquele que é acolhedor, né? E eu vejo que é isso que a The Voice Optimize ela sabe? Ela tem a solução desde o pequeno microempreendedor até uma multinacional, a gente consegue construir a solução. Porém, ao mesmo tempo que a gente tem a solução, a gente não tem aquela linguagem robusta, técnica, complicada, que muita pessoa, muito cliente não vai entender. Então eu vejo assim que você constituir uma boa marca, constituir uma boa empresa, são vários fatores, é uma construção, é um passo de cada vez. E eu vejo que a gente entendendo isso, a gente consegue construir uma marca foda, né? Porque hoje nosso programa é sobre isso, né? Como é que você constrói uma marca foda? Então, assim, eu vejo assim que hoje, né, você vai ver na internet que existe grandes histórias, né, de grandes marcas, né, que conseguiu do nada se transformou em uma empresa multibilionária. Então, assim, a gente consegue ver vários cenários, né? Primeiro, eu acho que um ponto primordial, obviamente, é o produto que você comercializa. Eu acho que assim, o produto, a sua empresa em si, ela tem um potencial, né? Ou ela tem assim uma grande relevância, né? Na questão do marketing, na questão da performance, né? O marketing digital, basicamente, ele vai atuar na visibilidade para as outras pessoas. Mas no mesmo contexto, a gente consegue ver que não é só o marketing digital que ele vai solucionar a sua vida, né? É o dia a dia, é o seu produto, é o seu atendimento, é a sua logística, é a sua ideia, é a questão de como você percebe, né, tem as suas percepções e você concebe ao seu cliente um bom atendimento, uma boa experiência em relação à sua marca. Tudo isso constitui, né, ela gera uma credibilidade futura para que nas redes sociais, para que nos meios digitais a gente consegue ter uma boa performance, né? Mas, por exemplo, assim, eu vejo bastante empresas, né, com grande problema de não conseguir performar bem nas redes sociais, ou não ter um engajamento legal, ou não gerar venda, né, diretamente pelas redes sociais.
As redes sociais hoje, ela não vai ser o que vai te trazer o sustento, não vai ser o que vai te trazer a venda nesse primeiro momento. A gente tem que entender isso, tem que ser realista, sabe? O que que é, para que serve uma rede social, né? Hoje eu vejo que vários gurus da internet, né, e muita gente no segmento do marketing digital, né, costuma falar muito sobre as redes sociais, a importância e a relevância de ser usada, né? Por que eu vejo que tem muita gente que fala isso? Porque assim, para eu, né, o marqueteiro, né, ir lá fazer alguns vídeos, montar alguns roteiros, obviamente que existe uma complexidade, existe sim um nível de dificuldade, porém é uma logística simples, é uma logística que você consegue metrificar e obter algumas performances e mostrar para o seu cliente. Porém, não é tudo, isso não é tudo, porém, isso, fora de não ser tudo, isso também não gera venda no primeiro momento, isso gera visibilidade. E assim, a visibilidade ela conta muito em vários segmentos. Eu acho que para qualquer segmento a visibilidade ela permanece, né? Para você estruturar um branding bom, uma marca foda, eu costumo dizer que você assim não é a longo prazo, mas também não é do dia para a noite, né? São vários e vários pontos que você tem que trabalhar, que você tem que segmentar, que você tem que estruturar para você conseguir capitalizar, para que você conseguir escalar, né? E não são todos os produtos e não são todas as empresas que têm potencial escalonável. A gente também tem que entender isso, né? Por isso que eu vejo cada caso é um caso, né? Eu venho aqui basicamente para explicar um pouquinho para vocês, né? Para contar um pouquinho sobre o marketing, mostrar um pouquinho de visibilidade até para minha própria empresa, né? Por exemplo, assim, vamos usar algumas referências da minha própria empresa, né? Vocês diriam para mim que por eu estar fazendo um programa hoje na rádio, eu gero venda direta porque eu estou tendo essa visibilidade? E a resposta categórica não. Porém, isso gera visibilidade, isso gera embasamento ou gera conhecimento para que o meu cliente tenha consciência que o meu serviço ele é bom, que o meu serviço ele tem impacto. Então, assim, a gente tem que entender, né, que qual é o motivo, qual é a logística da gente perceber o que a gente vai fazer com o marketing digital. O marketing digital ele tem uma amplitude gigantesca. Ele tem assim, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu estudo sobre marketing, eu fico maravilhado, né, sobre as concepções e sobre a questão do marketing e qual que é a grande profundidade que existe. Então a gente consegue ver, né, que você pensar em só rede social, fazer umas postagens de dia ou outro é o suficiente? Pois bem, não é. Tanto que se você, eu digo assim, se for para você fazer de uma forma ruim ou equivocada as suas redes sociais, às vezes é melhor você não ter rede social do que você ter uma rede social ruim, uma rede social sem nenhum engajamento, né? Que às vezes vai ser mais prejudicial do que favorável, né? Até porque eu consigo perceber que antes de eu pegar as micro e pequenos empreendedores, né, eles não faziam nenhuma venda com o marketing digital. Tanto que não faziam vendas, tanto que não performavam bem, tanto que não geravam mais descredibilidade do que uma própria credibilidade pontual. Então eu vejo assim, você querer comprar seguidor, você fazer turbinar posts, isso no primeiro momento eu vejo que é de uma forma errônea e de pessoas que não têm o conhecimento ideal. Tanto por isso que a gente vem tratar essa fragilidade, né, e contar um pouquinho mais sobre algumas técnicas que você pode usar. Então eu acho que a gente consegue já entender um pouquinho, né, a capacidade técnica, né, o embasamento suficiente para entender o que é o embaldo, o que é o brand, né, o que é um brand forte, né. E agora sim, pô, mas e se você, o telespectador da Rádio Paraná Oficial hoje me dissesse assim, pô, beleza, Lucas, mas e como é que eu faço para estruturar minha marca, né? Eu já estou há algum tempo no mercado, né? E eu vejo que a minha marca é um pouco retrógrada, né? E tem alguns problemas, né, em questão do marketing, eu vejo que tem algumas deficiências. E o que eu faço, né? Então, assim, no marketing a gente vai chamar isso de rebranding, né? A gente vai reinstaurar um novo branding da empresa, né? Do nosso cliente e assim, só que tem que tomar muito cuidado, né, de como é que vai ser esse rebrand, né? Por exemplo, assim, teve um caso, né, meio catastrófico que teve, né? Foi a questão do rebranding da Jaguar, né? Um exemplo que tinha a Jaguar, né, sempre foi uma marca sofisticada, uma marca que visava sempre os seus carros com ótimas performances, né, e um design muito atemporal, muito bonito e elegante, né?
E você viu que nesse rebranding que eles fizeram, né, há alguns meses atrás, né, eles trouxeram cores vibrantes, trouxeram um design totalmente futurista, né, para carros híbridos elétricos, e você viu que não era nem um pouquinho o público-alvo, né? Então você vê assim, pô, será que foi loucura ou será que futuramente essa loucura pode ser resultado em um sucesso escalonável? Né? Eu acho assim, né? É, o louco sem resultado é louco, né? E o louco com resultado é sábio. Então a gente vamos esperar os próximos capítulos, mas eu queria tirar um pouquinho essa frase, né? Esse contexto um pouquinho para vocês, só para vocês entenderem, né? Que rebranding não significa reestruturar toda a sua marca e desfigurar quem você é ou quem você já foi. É você usar suas essências, é você usar quem você é para trazer uma nova versão e com muito mais potencial, né? Por exemplo, você vê o próprio Google, né? Com o tempo, né? Ele foi renovando a sua logo, né? Foi trazendo uma nova logo, né? E você vê assim que a o Google, né? Ele tem aquela pegada, né? De algo mais tecnológico, mas ele sempre mantém muito aquela confiabilidade, aquela segurança. E isso é muito legal, sabe, nas empresas. Eu acho que a gente conseguir transmitir qual que é a percepção que o nosso cliente mais defende, a gente conseguir transmitir quais são os princípios da nossa marca, eu acho que tem total relevância no para o nosso cliente, né? No segmento do varejo, no segmento quando você presta algum serviço, eu acho que faz total diferença. Então eu acho assim, ó, a gente tem que tomar aquele cuidado, né? Sobre quando a gente vai falar para fazer um rebrand, né, da empresa, né? De não querer desfigurar a empresa e de querer estruturá-la muito bem. Eu acho que tem todo esse cuidado, né? Tem toda essa questão de ter esse cuidado de você, por exemplo, pensar, pô, como é que eu vou reestruturar? Por isso que a The Goals Optimize ela entra, né, nesse segmento, né, que ela vai ajudar, ela vai te ajudar, ela vai assim beneficiar o microempreendedor, porque assim, ó, não adianta nada você querer, um exemplo, obter um bom resultado, uma boa performance, se você comete alguns erros, se você comete algumas gafes nesse caminho, né? Porém, a gente vê também que é difícil, né? Que não é assim algo tão simples de se estabelecer, de se fazer, né? Eu consigo, a gente consegue metrificar o exemplo. Por que contratar uma empresa de marketing digital? Eu vejo, né, que para o micro e pequeno empreendedor, até para o médio empreendedor, um aporte, né, um investimento, né, às vezes de 2.000, 3.000 reais, é um pouco alto, é um pouco considerável. Porém, no entanto, eu também consigo ter a concepção que se você, a gente fala sobre ROI, né, o que você tiver, né, um retorno sobre investimento, né, acaba compensando, né, em vez de você ficar sempre remando contra a maré, né, você pegar uma empresa especializada, uma empresa com uma percepção boa de mercado, que entenda qual é o seu segmento, que entenda o que ela vai fazer, que entenda assim quais são as concepções necessárias para obter bons resultados. E a The Voice Optimize, ela não é só um social media, ela não é só um gestor de tráfego, ela não é só um criador de site ou um programador para automação, ela une todos os mundos, né? Tem a questão do social media, né? Que ele vai ver as performances e metrificar cada post, cada reels. Tem a questão de um próprio programador que vai fazer automações, que é algo sensacional para fazer assim empresas que têm uma alta demanda em questão de contato, né? Automação para quê? Para trabalho de remarketing, para trabalho de WhatsApp, para direct nas redes sociais, direct no Instagram, para chat no próprio site, né? Ou um suporte, né? Via IA no primeiro momento, né? Para livrar uma demanda. Eu vejo assim que a gente consegue unir o melhores dos mundos, né, com um custo muito acessível, né? A questão, por exemplo, da automação num próprio programador para site, um programador para as automações, a questão também
de um design de imagens, de um editor de vídeo muito qualificado, de fotógrafos e câmeras com videomaker, com filmmaker, com uma ótima performance, com equipamentos de última geração. Então você consegue ver assim, poxa, tem muita coisa para desbravar e com uma empresa especializada você consegue ter uma performance, ter uma logística muito boa, né? Eu vejo que a gente sabendo usar o marketing da forma positiva, de uma forma técnica, com conhecimento adequado, você consegue gerar um valor, você consegue gerar uma percepção para o seu cliente, né? Muito boa, né? A gente vê que o marketing está dando certo quando a pessoa entra no Instagram, né, e chega no teu estabelecimento e fala, nossa, eu conheci a sua empresa por conta das redes sociais, né? Eu me encantei pelo conteúdo, né? Vai acontecer, é bom a gente ter um exemplo, tirar 5, 10% de pessoas que vão fazer isso. Né, a gente consegue ter a percepção de que algumas empresas conseguem bombar pelas redes sociais e viver só pela rede social? Sim, algumas empresas elas vivem só pela rede social, mas geralmente quando isso acontece é microempreendedor, no caso um profissional autônomo, né, ou um profissional liberal, que você vê que consegue ter uma boa performance nesse segmento. Mas também assim, algumas lojas também, né, consegue ter essa performance, mas eu vejo que as redes sociais, elas são basicamente mais uma visibilidade, mais uma vitrine sua, entendeu? É mais um caminho de venda seu. É a mesma coisa, por exemplo, assim, quando você está no shopping, quando você tem uma loja no shopping, um varejo, né? E a sua vitrine, qual é uma diferença de uma vitrine boa e uma vitrine ruim? É uma performance também, é a questão de pessoas vão olhar e vão entrar porque estão olhando a sua vitrine, né? Pô, mas como é que eu sei, né? Como é que eu consigo metrificar? É um pouco complicado você metrificar certos dados, né? Como social media, né? Pô, como é que eu sei que, pô, tá gerando venda ou não? Como é que eu sei, né? Então, assim, existe sim algumas métricas que a gente pode ver, né? Mas é um pouco complicado, né? E eu vejo, assim, que a rede social, basicamente, o que que ela serve? Hoje ela serve como um canal de visibilidade. Basicamente é isso, é um canal de visibilidade e nada mais, né? Mas eu vejo que algumas coisas que vão fomentar, né, você gerar venda, né, redes sociais de ponta, com qualidade de conteúdo, qualidade de informação. Outra questão vai ser um site bom, né? Mesmo que seja uma landing page, um site interativo, né? Um site constitucional ou um e-commerce, o que for, eu acho que ter um site faz sim uma diferença, né? Ter um SEO otimizado do Google, né? Em dois programas atrás a gente já conversou sobre o que é SEO, né? Mas linkando rapidinho, né? Basicamente SEO, né? Ele vai ele vai assim performar, né? Se você tiver otimizado, ele vai te colocar no topo do ranking de pesquisas do Google, né? Relacionado ao seu segmento, relacionado ao seu produto, né? Então, assim, você ter esse tipo de concepção, entender que o marketing ele não é uma caixinha isolada sobre rede social, mas sim uma magnitude, né, uma construção totalizada, né, e claro, campanhas, né, eu vejo assim que fazer campanhas para aumentar a performance, aumentar faturamento, fazem total diferença. No primeiro momento, eu vejo assim, a primeira coisa é estruturar um rebrand, é fazer um brand book, é você fomentar quem é o seu cliente, fomentar quais são as percepções do seu cliente. Segundo momento, é você melhorar os seus canais de visibilidade, né? Você transformar um pouquinho as suas redes sociais com visibilidade em um conteúdo interativo com muito mais qualidade, né? E terceiro momento são as campanhas, né? Micro campanhas ou as campanhas de médio porte para gerar um valor, para gerar um exemplo, uma compra, né? Para gerar um exemplo, um lucro, né? Então seria esses três processos, né, que eu diria que leva uns 6 meses, né, de 3 a 6 meses para você constituir, né, tudo isso, né. Obviamente que vai demandar de algumas outras percepções e de algumas outras características e até execuções. Porém, ao mesmo tempo que eu vejo que existe, né, a questão de a gente ter essas concepções, eu também acredito que o marketing ele pode sim trazer muito dinheiro, né?
quantas pessoas hoje, né, não ganham dinheiro com o marketing digital, né? Você pode ter o exemplo de micro-influencers, influenciadores, pessoas que trabalham com marketing, pessoas que vendem consultorias, mentorias. Então, hoje, né, o marketing ele está muito falado, muito difundido, até por conta das redes sociais, e essa questão desse domínio que as redes sociais ela teve, né, essa globalização, né, que esse impacto que você vê as redes sociais que ela tem hoje na sociedade, no mundo, né? Hoje a rede social ela está implícita, né, em noticiários de jornais, ela está implícita até em candidaturas políticas, onde políticos se candidatam, né, com base com base em rede social, né? Você consegue ver as últimas eleições no Brasil, nos Estados Unidos, né? Pelo mundo, né? Que foram uma base central às redes sociais, né? Você vê que até nas próprias eleições, né? Ao decorrer dos últimos anos, né? Você viu que foi totalmente diferente as performances ou ainda, né? Quais foram as técnicas usadas para uma boa performance, uma candidatura. Então eu vejo assim, o marketing digital hoje ele atua em qualquer segmento, porque basicamente tem que entender assim, marketing digital é uma forma de você ganhar dinheiro, é uma forma de manipular mais pessoas do que você manipula no boca a boca, falando por si próprio. Se você é um bom manipulador, né, do seu serviço, do seu produto, quando a pessoa está de frente a frente com você, a gente vai fazer isso eu mesmo quando você não está longe, com outras pessoas que estão fora do seu radar ou fora da sua percepção de mercado atual. Então eu vejo que o marketing ele pode atuar nesses segmentos, né? E assim, eu acho que a gente falando um pouquinho como é que estrutura como é que estrutura um brand, né? Eu acho que vocês conseguiram entender como que a gente consegue estruturar um brand, né? Como que a gente consegue estruturar um rebranding. Também como é que a gente estrutura um rebrand? Eu acho que a gente também mencionou, explicou um pouquinho mais para vocês, só para a gente recapitular toda essa questão da questão do brand, do rebranding, vamos só fazer uma recapitulação. Ó, basicamente, brand é um fortalecimento de marca. Como é que você consegue um brand, né? Você vai instaurar algumas performances, algumas métricas, algumas diretrizes para sua empresa, né? Depois, você vai gerar visibilidade por meio de redes sociais e site, basicamente seria essas as visibilidades, até na sua própria empresa, né? Algum outdoor, a questão de uma vitrine bonita ou de uma fachada bonita, uma fachada interessante, uma paleta de cor, identidade visual. Você ter também um ambiente, né, um local, se for um espaço físico, né, um espaço que esteja uma boa performance, que seja bonito, né, que para o seu cliente seja agradável. Basicamente é dessa forma que a gente vai constituindo um brand. Futuramente fazer micro campanha para realmente você performar e metrificar, né, as suas performances após você ter estabelecido um novo marketing e escalar o seu serviço. Depois, caso seja uma empresa que já está há alguns anos no mercado, é fazer um rebranding, é entender o que funciona, entender o que não funciona, entender o seu público-alvo, é você entender também a questão do seu. É você também gerar visibilidade, caso se você estiver querendo fazer um rebrand, talvez você não esteja trazendo tanta visibilidade, ou talvez no cenário atual você não esteja captando os clientes certo, né, o seu público-alvo certo. Futuramente a gente vai pegar e vai depois que a gente fizer um trabalho de remarketing, de rebranding, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu acho que o caminho do branding para o rebranding ele é o mesmo. A única coisa que vai mudar é só a concepção ou a possibilidade de qual é o tamanho das mudanças que você pode ocasionar em questão de identidade visual, de brand book, na questão de identidade visual, na questão do ambiente, na questão da fachada. Eu acho que quando você já tem algumas normas e diretrizes bem estabelecidas, né, o rebranding ele vai estar nesse meio termo. Mas fora isso, eu acho que a gente consegue sim metrificar e ter uma boa performance tanto em empresas que já têm alguns anos de mercado, tanto em empresas que têm meses e que estão estruturando o seu marketing do início, né? E agora, né, a gente já está tendo 40 minutos de podcast, né? E nesses últimos 20 minutinhos, né,
Eu queria conversar com vocês, né, explicar um pouquinho mais, né, eu acho que já é o quinto programa, né, contar um pouquinho mais sobre a The Voice Optimize, contar um pouquinho mais da Optimize Cast, contar um pouquinho da história, né, até minha, né, para a gente ter esse laço, né, para que vocês conheçam, né, um pouquinho mais do meu serviço, um pouquinho mais da minha empresa, né. Então vamos começar contando onde tudo começou. Então, basicamente, a The Voice Optimize, ela começou por acaso, né? O que acontece? Eu trabalhava no varejo, já fui vendedor, já fui gerente de lojas de varejo, né? E trabalhava numa empresa de artigos esportivos chamada Track and Field, e ela era uma ótima marca. Eu tinha um bom salário, conseguia, apesar de ser um trabalho um pouco árduo, né, um pouco a questão de carga horária, né, para quem tem uma família já é um pouco mais complicada, né, e eu como priorizo bastante a família, isso pesava bastante. E eu, como sou técnico em edificações, eu queria algum trabalho que me desse mais mobilidade, né? Eu sempre tive a vontade de empreender, sempre tive a vontade, assim, de ser empresário, sabe? Eu sempre gostei disso, sabe? Desde que eu era pequeno, né? Tanto porque na minha infância também eu tive bastante contato, né? Contato com empreendedorismo, né? Posteriormente, eu decidi, né? Um exemplo, claro, né? Você paga suas contas, né? Você não vai largar seu emprego do dia para a noite, né? Mas eu comecei a procurar algumas formas, né? E um antigo professor meu do meu curso de edificações, que é engenheiro, eu conversei com ele, né? Que eu gostaria de fazer uma parceria com ele, né? No momento ele gostou, achou super incrível, né? E daí eu peguei, né, e tive que abdicar alguns dias do meu serviço, né, faltei, né, e isso já me prejudicou bastante, né, o meu serviço, né, na Track and Field, né, como vendedor, e daí ficou naquela, daí eu tava sem, basicamente tava sem emprego, né, e daí quando eu fui para resolver, assinar contrato, resolver tudo, né, com esse professor que tinha uma empresa de engenharia civil, né, ele deu para trás, né, ele ele falou que não era bem assim, ele desconversou, né? Tanto que nesse dia a gente estava conversando, né, de uma reforma de um cliente que ele estava fazendo de um banheiro. E eu me lembro disso, né, e nunca vou esquecer, né? E eu comecei a ficar, pô, fiquei assustado, né? Fiquei um pouco meio muito frustrado, né, falando assim, pô, eu abdiquei do meu trabalho, né? Um trabalho que de certa forma era estável, né? Tanto que eu nunca mais queria voltar para shopping, né? Era uma empresa que eu tinha conseguido trabalhar sem fora do shopping, que era um horário mais flexível, apesar de ser um pouco puxado. E daí ele me passa, vamos dizer, essa perna assim, eu fico muito chateado com isso. Só que no meio da conversa, né, ele começa a falar sobre a gente começa a desmembrar, né, o que futuramente seria a The Voice Optimize, né? A questão de trabalhar com a visibilidade, né, para as empresas, né, porque eu naquele momento estava desesperado e queria, por exemplo, fechar parceria, queria fazer de tudo para fechar parceria. E eu comecei a falar um pouquinho sobre a internet, né, eu já sabia já que a internet tinha esse impacto, né, que quando eu tivesse minha empresa eu ia usar a internet, né, para uma forma de ganhar dinheiro, e naquela hora eu comecei a usar e ele começou a falar que, pô, era uma ideia. E daí foi naquele momento que eu tive um start, quando eu cheguei para casa, falei, pô, é isso que eu vou ganhar dinheiro, é com isso que eu vou ficar rico. E daí eu cheguei em casa, sabe, meio desmotivado, né? Tanto que eu conversei com a minha esposa, né? E nesse momento ela me ajudou bastante, né? Tanto que ela trabalhava e ela segurou as pontas, né, por alguns meses ali, né, nesse momento que eu consegui estruturar minha empresa, consegui ter conhecimento, né, fiz alguns cursos, estudei muito no YouTube, né, eu acho que o YouTube, ele é um grande ensinador, sabe, e hoje, sabe, eu aprendi muita coisa no YouTube, sabe, eu acho que qualquer pessoa consegue aprender, se você quer, você consegue aprender, sabe, e daí eu comecei a montar a The Voice Optimize. Daí tanto que eu peguei e comecei a fazer alguns trabalhos pro bono, né? Sem cobrar R$ 1 só para mostrar o meu serviço. Comecei a fazer isso e pedi algumas indicações. E dessa forma eu fui escalando, fui cobrando um valor mais alto, fui tendo uma boa visibilidade, né? E tanto hoje, né? Tô com um programa na rádio, né? O OptimizeCast. Já tenho várias empresas que eu faço consultorias, né? De pequenos empreendedores até médios empreendedores, até algumas empresas grandes, né? Então a gente consegue perceber que nesse caminho
eu acho que o que vai dividir, sabe, às vezes o que eu vejo assim, o que vai trazer uma pessoa ter sucesso na vida é muito mais o que ela acredita para si próprio do que o mundo diz sobre as concepções que a gente pode ter, entendeu? Ah, você tá sem trabalho, você não, como é que você vai ficar rico, sabe? Quanta gente não vai ficar? E com o tempo você começa a trabalhar e você começa a ganhar dinheiro de verdade, sabe? E você vê que a vida não é sobre ser CLT, né? A vida não é sobre você é, ter um fardo de um exemplo, você ser um escravo de um sistema que ele é corrupto e ele é desonesto. Então você consegue usar as ferramentas do próprio sistema para conseguir alavancar e para conseguir ganhar dinheiro. E eu vejo assim, às vezes tem pessoas boas, né, nesse mundo que querem ajudar outras pessoas, mas eu acho que a melhor forma de você ajudar as outras pessoas é se ajudando próprio, é você próprio se ajudando e assim você tem as ferramentas que você consiga ajudar outras pessoas com efetivamente é, com uma boa capacidade. Então, basicamente, sabe, essa é a história da The Voice Optimize. A história do Optimize Cast, né, foi a questão, né, da grande parceria, né, que a The Voice Optimize tem com a Rádio Paraná Oficial, né, e me foi concebido, né, a grande honra, né, de poder apresentar no horário das quarta-feiras, da 1 às 2, todas as quartas-feiras, poder apresentar meu programa de marketing digital. Então, assim, eu fico muito grato, né, pela Rádio Paraná Oficial, pelo Alexandre, por ele ter me dado essa honra, né, de poder vir aqui falar um pouquinho mais sobre o marketing, poder contar um pouquinho mais sobre a minha história. Eu fico lisonjeado, né, eu fico feliz, né, no caso, fico muito contente com isso. E basicamente seria um pouquinho sobre a minha história, né, com a The Voice Optimize, com a minha empresa de marketing digital, seria um pouquinho da minha história também com a OptimizeCast, né, o programa de marketing digital hoje, né. E eu gostaria, e eu acho que é necessário sim, né, a gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Até para vocês, os telespectadores, né, que estão ouvindo hoje, né, a Rádio Paraná Oficial, estão ouvindo o meu programa, né, que eles tenham mais conhecimento, que eles saibam quem sou eu. E caso vocês queiram seguir a gente nas redes sociais, eu tenho meu programa, eu tenho minha rede social do programa OptimizeCast e tenho também minhas redes sociais da minha empresa The Voice Optimize, né? E nesse processo, né, a gente também vai encontrando colaboradores, parceiros, né, que fazem a diferença e são efetivos nos seus serviços, né, na minha própria empresa, né, como como alguns colaboradores que fazem muita diferença. A gente vê também clientes, né, grandes parcerias, né, de longa data, né, que são pessoas que estão ali com você, né, que apesar de você estar prestando um serviço, né, acabam sendo seus amigos futuramente. Então eu vejo assim, cara, que eu, na minha concepção, eu acho que o empreendedorismo ele é um caminho é um caminho assim que ele é bom, sabe? É um caminho que se você realmente quer ganhar dinheiro, eu acho que ele é inevitável empreender, sabe? E eu sempre quis empreender e eu tinha um problema de, assim, eu não sei o que eu vou empreender, sabe? E eu achei, às vezes a questão não é você ser um empresário, né, e do que você vai ser, né? A questão é você ser empresário. E na minha concepção, o empresário é um grande líder, é um grande gestor. Não é sobre você ser a melhor pessoa sobre marketing ou ser a melhor pessoa sobre na empresa que você tem, mas é sobre você saber liderar, é sobre você saber ter uma boa gestão. Então, nessas concepções, nesse cenário, eu consigo entender que um caminho viável, um caminho muito bom, hoje é o empreendedorismo. E eu acho que hoje a gente desbravou um pouquinho sobre branding, sobre rebranding, sobre o que é ter uma marca foda. E eu acho que combina super, né? Para contar um pouquinho, né, sobre a minha marca, sobre como é que a gente conseguiu, né, estar situado hoje no mercado de Curitiba, né? Muito bem ranqueado. A gente é uma empresa boa que tem vários contratos, né? Uma empresa que vem escalonando, né? Cada mês que passa, o faturamento vem crescendo, o faturamento vem crescendo de forma exponencial, tanto que a nossa empresa vem crescendo de uma forma muito boa, tanto que os primeiros conteúdos que eram postados, sabe, de produção de conteúdo de mídias digitais, eles eram um pouco abaixo e você vê que com o tempo, né, ele vai escalando para uma performance muito boa, muito agradável, muito profissional. E isso me deixa muito contente. Né? E agora faltando 10 minutinhos para a gente
acabar agora o nosso programa da Rádio Paraná Oficial. Eu gostaria de falar com vocês gostaria de dar um conteúdo plus, né, para quem ficou comigo até esse momento, né, 50 minutos de podcast, quem ficou comigo, né, eu quero alguns pedidos que eu quero que você que já ficou comigo já até o final do podcast, né, siga as nossas páginas nas redes sociais, né, The Voice Optimize e a OptimizeCast, né, para qualquer dúvida eventual que você tenha sobre marketing digital, fale com a gente, né, no WhatsApp 41 98866 4521. Repetindo novamente, 98866 4521. Qualquer dúvida eventual que você tiver, né? Lembrando que nas próximas semanas nós vamos trazer alguns convidados de renome, alguns convidados que vão gerar valor no nosso podcast, né? No nosso programa, né? Eu gosto muito de bater papo com pessoas de relevância, né, no cenário do marketing digital, da mesma forma que eu gosto muito de bater um papo com você, né, um papo eu e você, né, olhando para você, o telespectador, conversando diretamente com você, né? Lembrando também que a gente está no YouTube, né, da Rádio Paraná Oficial. Vocês que querem ver, né, o podcast ao vivo com imagens, entra lá no YouTube da Rádio Paraná Oficial. Caso não, você que esteja no carro ou não está podendo, ou só está podendo escutar, no próprio site, né, ou no próprio app, a gente tem, né, o app da Rádio Paraná Oficial. Só toca o play que vocês vão ter uma boa aula, né, um bom podcast sobre marketing digital. Então, assim, para quem ficou até esse momento, né, eu queria conversar um pouquinho mais sobre Brand Book, né? Como que a gente estrutura um Brand Book, né? Pô, Brand Book, o que que é? São as diretrizes da empresa, né, relacionado ao marketing, né? Eu estava tendo tanto essa conversa ontem, né, com o meu arquiteto de marketing, né, o Leonardo, e a gente estava falando, né, discutindo, né, que a primeira coisa que para a gente estabelecer um brand book, né, é pensar um arquétipo, né, um arquétipo assim, como é que a minha empresa vai se comunicar com o meu cliente, né? A partir do momento que a gente faz esse arquétipo, né, a gente pode outra coisa, um exercício que ele falou pra gente para fazer que é muito interessante, você seleciona várias imagens que você acredita que condizem com o seu marketing e a partir com a sua empresa e a partir dessas imagens a gente monta uma paleta de cor com base nas imagens que você acredita ser a base do se é a sua base do marketing, se é a sua base da empresa. Então, cara, isso é muito sensacional, isso eu acho muito bom, né? Pô, algumas empresas, e a paleta de cor que eu uso? Faz o seguinte, pega várias imagens que você acha relevante, que você acha que combinam com a sua empresa, e vamos montar uma paleta de cor com base nisso. Perfeito. Depois que eu desenvolvi meu arquétipo, desenvolvi a paleta de cor, agora a gente começa a montar um relatório, né? A público-alvo, o público que a gente quer atingir, a linguagem que a gente vai atingir. Depois a gente vai começar a estruturar. Para que serve o Brand Book? Pô, vai estruturar tudo, desde uma postagem. Quais são as diretrizes de uma postagem da The Voice Optimize, por exemplo? Como é que são as diretrizes de uniformes para que quando tem uma produção de conteúdo esteja todo mundo uniformizado, todo mundo a caráter, né, da The Voice Optimize, que gera mais credibilidade e gera mais visibilidade. Então, assim, pequenas coisas fazem a diferença no montante. Não é assim, não é uma coisa, não é simplesmente uma coisa simples que vai fazer você ficar rico do dia para noite ou vai fazer você aumentar o seu faturamento em 200%, por exemplo. Então a gente tem essas concepções, a gente tem, né, todas essas percepções que a gente entende que um marketing bem estruturado ele vai de processos, né? O próprio as próprias empresas que eu trabalho, eu gosto muito de montar um relatório, eu gosto muito de fazer um brand book, né, mostrar diretrizes para a empresa atuar ou não, a segmentação aonde ela vai atuar. E sabe, e eu acho que faz total diferença. Faz muita diferença, traz muita visibilidade e traz assim segurança e credibilidade. Porque assim, a partir do momento que você tem credibilidade e você sabe exatamente
eu acho que assim, a partir do momento que você tem algumas normas e o seu escopo, né, a sua equipe, né, começa a aumentar, a sua empresa começa a ter mais filiais, começa a expandir, eu acho que você tem algumas diretrizes sobre marketing, sobre como é que a sua empresa se porta perante o seu cliente, eu acho que tem total relevância, né? O Brand Book ele entra até na concepção de como o seu vendedor ou de como o seu funcionário ele vai atender um cliente, ele vai atender um paciente, ele vai atender um colaborador. Eu acho que assim, a partir do momento que a gente consegue ter todas essas concepções, a gente consegue evoluir e consegue transmitir muita mais confiabilidade, né? Porque hoje, né, nesse mercado, né, volátil e muito instável e também assim com muita mudança e sempre com muita inovação, você transmitir confiabilidade, confiança, credibilidade faz total diferença no resultado final, né? Tanto para você escalar no valor, né? Eu acho que assim, às vezes as pessoas pensam, né, que abaixar o valor vai ser uma forma positiva de gerar lucro, né? E é onde a gente consegue já metrificar que você ter um valor baixo para um produto bom, ele é mais maléfico do que benéfico. Ele mais afeta o seu produto e as concepções que as pessoas têm sobre ele do que eles beneficiam. Então eu acho que é muito mais você criar diretrizes boas, marketing bom e com o tempo escalar o valor do que você basicamente querer diminuir o valor para você não ter estruturado um bom marketing. Então assim, o que eu vejo assim, empresa tem que investir, empresa não pode ficar estagnada em querer ganhar os lucros, né, e ficar sempre querendo pegar pegar só o resto do resto e começar a tomar, né, essa consciência de que você pode ser sim um potencial empreendedor futuro, né, ou que você já é um potencial empreendedor no momento, para que você entenda que se você investir nas ferramentas certas, nas pessoas certas, elas vão te trazer ganhos e vão te trazer muito dinheiro. Então, a partir do momento que a gente consegue ter essas concepções, a gente consegue escalar e a gente consegue ter muito mais dinheiro, né? Aumenta muito mais o faturamento. E agora, né, faltando 3 minutinhos, né, para a gente encerrar, né, o nosso programa, né, eu queria assim agradecer a todos vocês, né, da Rádio Paraná Oficial, né, do OptimizeCast, né, que estiveram comigo, né, nesse programa, né, que estiveram comigo até o finalzinho do programa, fico muito contente. Eu dei uma dica plus para vocês que ficaram comigo até o final, né? Então, assim, eu fico feliz, né? E eu acho que leve muito a sério, né? A questão do Brand Book, né? Eu acho que hoje esse programa foi muito mais na questão de estruturação da marca, né? E a gente já nos capítulos anteriores, né? Nos podcasts anteriores, né? Nós falamos sobre a questão da estruturação, nós falamos também a questão da visibilidade, na questão de uma execução prática, né? Eu acho que até no programa passado, se vocês quiserem dar uma olhadinha, eu trouxe aqui o meu editor de vídeo e a gente conversou bastante, né? Sobre quais são as configurações e concepções necessárias para você criar uma boa visibilidade para sua empresa. Hoje a gente trabalha, hoje a gente atua muito mais uma parte técnica, né? Uma parte a gente fomentou muito uma concepção muito necessária, né, para você gerar um dinheiro, gerar um investimento muito positivo. Então eu vejo que a partir desse momento a gente consegue sim escalar. Então eu queria muito agradecer vocês, né, os telespectadores e assim eu queria falar para vocês também, né, que nós estamos ainda na campanha, né, a partir do momento que a gente bater os 10 mil seguidores, a gente vai dar uma consultoria de 6 meses gratuita, né? A gente vai sortear essa consultoria de 6 meses, né? E fora a gente também está fazendo um projeto, né? Começando um projeto que a gente vai pegar um influencer e vai metrificar as performances dele e a gente vai mostrar, fazer isso um passo a passo em 3 meses para você ver como é que o marketing bem direcionado, quais são os ganhos que a gente consegue obter, né? E eu queria agradecer hoje, né, a Rádio Paraná Oficial por mais um programa, né? E lembrando que todas as quartas-feiras, da 1 às 2, nós temos o programa da OptimizeCast comigo, né, Lucas Degóis, o CEO da Degóis Optimize. E estamos aqui encerrando mais um programa da OptimizeCast.